Graças a Deus, meus queridos, é um prazer, uma alegria estar mais uma vez de volta a essa tela, cujo objetivo é abençoá-los com a santa palavra de Deus, o livro sagrado, tá? E na ocasião queremos meditar um pouco no livro de Mateus, no capítulo 7, versículos 13 e 14. Esse capítulo é a última mensagem de Jesus se referindo ao Sermão do Monte, ou seja, Mateus 5, 6 e 7. E nesse capítulo 7 ele está concluindo o Sermão do Monte. E o versículo 13 e 14 diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida eterna, e são poucos os que acertam com ela. Meus amados e queridos, Jesus, ele nunca omitiu o preço de segui-lo. Jesus, ele sempre foi transparente, ele jamais foi um líder que passou nessa terra usurpando o lugar do seu pai ou enganando os seus ouvintes. Ele sempre falava a verdade e mostrava-lhes o preço de servi-lo. E na ocasião dessa pandemia, eu entendo que Deus, ele permite todas as coisas, e essa pandemia há um propósito para o povo que confessa o nome dele, o povo que chama pelo nome dele, como também para as demais criaturas, os seres humanos. No entanto, a pandemia é uma excelente, no meu ponto de vista, como creio à luz da Escritura, é uma excelente oportunidade pedagógica para avaliarmos a nossa vida em todos os aspectos, no sentido familiar, no sentido profissional, como um estudante, numa faculdade, como um jovem solteiro, um casal, um homem solteirão, uma mulher solteira, e etc, e etc. Pois nós estamos isolados e não devemos, queridos, a enrolar assim o dia todo dentro de casa. Não devemos perder tempo, sim ganhar tempo, buscar a Deus, se prostrar diante dele, rever a nossa condição como povo que diz que é cristão. Estima-se que 87% do brasileiro, nessa nação brasileira, são de confissão cristã. E aí, quando você se depara com esse texto que apresenta duas portas e dois caminhos, você é capaz de avaliar a sua própria vida? É interessante, amado, esses dias eu estava vendo essa questão dos anúncios, da ciência e etc. E um certo médico, ele revoltado com as mentiras que estão sendo propagadas, ele disse algo muito interessante. Ele disse assim: o povo brasileiro parece um animal a caminho do matador, ou seja, não avalia, vai levando assim, o anseio é que passa essa situação, e a vida será do mesmo jeito diante. E em seguida ele diz assim: vivemos como brasileiro, não é? Não faz de conta, como mais uma história. Queridos, disse ele, será que o vírus mata mais do que a fome? Será que o vírus mata mais do que a fome? O brasileiro, segundo o médico, precisa fazer uma reflexão inteligente. Todos os brasileiros fazer uma avaliação inteligente. Primeiro, cuidar da imunidade do ser, do corpo, da alma e do espírito, principalmente do espírito, mas o médico estava falando do físico. A gente precisa se cuidar, amado, porque há outros vírus. Uma segunda colocação dele: é preciso avaliar a causa da pandemia e as mentiras que são divulgadas, porque a ideia já não é mais médica, está indo além disso, tá? E terceiro e último, ele disse: entenda que baixa imunidade
existe nenhum vírus ou doença. Ele quer dizer o quê? Se cuide, porque outros vírus virão, com certeza. No entanto, amados irmãos, a minha pergunta é: diante disso o quê? Que esse médico colocou, nós cristãos de confissão cristã no Brasil, que a divulgação, 87% dos brasileiros são cristãos, estamos nesse tempo preocupados com a nossa imunidade espiritual? Estamos aproveitando esse momento para ler as Escrituras, buscar mais a Deus, ministrar em casa, rever a nossa vida, a nossa espiritualidade? Estamos fazendo isso ou nos comportamos pior do que aqueles que não creem? Há um filme cujo título é assim: Mais que Vencedores. E há uma frase, ou melhor, um texto que me levou à reflexão, que diz assim a frase: a sua identidade está ligada ao que você se dedica constantemente, a identidade espiritual. Em seguida, o texto diz assim: a sua identidade está naquilo que você se dedica. É preciso fazer uma reflexão, amados irmãos. Será que a nossa confissão cristã retrata essa porta que Jesus apresenta aqui, esse caminho, ou as duas portas e os dois caminhos? Nós estamos embaraçados. Meus queridos, o texto de Mateus 7, 13 e 14 é um chamado à reflexão ao leitor em nossa época, cuja identidade nós bradamos e confessamos que somos cristãos. Porém, nós precisamos fazer esse exame diante do Senhor. Um grande homem de Deus do passado, Otávio Tozer, ele disse: milhares de pessoas foram levadas a algum tipo de experiência religiosa. Essas pessoas estão construindo, a bem da verdade, suas casas sobre a areia, mas não foram salvas. Ele está colocando nesse texto aqui o fruto, querido, da confissão. E Jesus está indagando aqui nesses dois versículos o fruto da confissão. Meus amados, vamos ao texto. Porta larga e caminho largo. O que quer dizer isso? Que porta é essa? Essa porta larga e esse caminho largo é a entrada dos prazeres e paixões carnais, cujo caminho não sinaliza renúncia de pecado, arrependimento, cruz, confissão. Tudo pode e pode tudo nessa porta larga, e nesse caminho largo não há nenhuma exigência, não há nenhum chamado à reflexão. Este é o dito evangelho fácil, amados irmãos, o dito evangelho fácil que atrai uma multidão, segundo Jesus diz no texto, atrai uma multidão e propõe o bem-estar do ego idolátrico, ou seja, a personalidade humana é exaltada, é ovacionada, e às vezes a gente diz assim: vou congregar naquele lugar porque eu estou me sentindo bem. Não, meu irmão, você congrega para ouvir a voz de Deus, para ser trabalhado na alma, para que a sua vida seja um instrumento nas mãos do Senhor para abençoar outros. Não é porque eu estou me sentindo bem, é porque eu estou servindo para a glória de Deus naquele lugar. Portanto, a porta larga e o caminho largo apresenta isso, essa abertura, esse relativismo, esse pragmatismo que tudo pode e pode tudo. Será que foi assim com Jesus? Não, Jesus ele não propôs esse tipo de evangelho. Jesus propôs um outro evangelho diferente desse que nós estamos pregando aí, o evangelho bíblico, o evangelho que é ele mesmo. Em segundo lugar, a gente vê também Jesus falando da porta estreita e do caminho largo. É a entrada, amados, essa porta é a entrada do arrependimento e da libertação do ser pecador, do ser adâmico. Será que nós temos essa consciência, meu querido irmão? E esse caminho
para a transformação, o caminho da esperança, o caminho que a gente vai trilhando em perseverança, como diz lá em Hebreus capítulo 10, do 36 ao 39, diz que nós devemos perseverar, porque Deus não tem prazer naquele que retrocede, tá? Então, amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. O ideal dessa porta estreita e esse caminho estreito é crer, é viver, é seguir o que? A verdade, a justiça e a santidade em amor. Foi isso que Jesus ensinou. Você percebe no contexto desse capítulo, a partir do verso 13, que em seguida ele fala dos falsos profetas. Em seguida, ele conta esse relato dos dois fundamentos. Aquele que ouviu a palavra e creu e construiu sua casa na rocha. Aquele que ouviu, mas não creu, não colocou em prática, colocou a sua casa sobre a areia, ou seja, a sua própria vida. No entanto, querido, quando nós olhamos para esse texto aqui, a gente percebe o contraste entre a porta larga, o caminho largo, a porta estreita e o caminho estreito. A porta larga é a salvação pelas obras, pelas preces, pelos ritos, pelas campanhas. É a salvação que não apresenta a cruz. É a salvação que dizia do verdadeiro intercessor, que coloca outro ser para interceder. É o caminho e a porta larga que considera o pecado apenas como desvio moral, uma situação psicológica, e não é assim que a Bíblia orienta. É a porta larga e o caminho largo do sistema religioso, é o culto sentimental, é o culto do sentir, não é o culto do quebrantamento. A porta larga e o caminho largo propõe o relativismo espiritual. O que é isso? Tudo é relativo, a verdade bíblica é relativa, o livro sagrado é relativo. Não. Esse é o evangelho fácil, é o evangelho que não transforma. E a porta estreita e o caminho estreito é uma contradição. Isso que eu apresentei agora há pouco. A salvação é exclusivamente em Jesus, é nascer de novo, é nascer da água e do Espírito, é passar pela fé e o arrependimento. Se não for assim, não prova a regeneração, a justificação, a santificação e a glorificação quando o Senhor chegar em glória. O caminho estreito e a porta estreita é a santidade. É você passar pela porta da salvação e trilhar o caminho da santificação, separado da maldade, do pecado. É não ter mais prazer em pecar. Não é deixar de fazer isso ou aquilo, porque qualquer pessoa pode deixar de fazer, qualquer pessoa pode deixar de fumar. É não ter mais prazer, amados. É se constranger quando falhar, quando errar, é chorar no coração e dizer: Deus tem misericórdia de mim, que eu pequei. Essa é a porta da salvação verdadeira, que arranca do coração perverso, incrédulo, idólatra, e coloca um coração que glorifica o nome do Senhor. Só o poder do Evangelho é capaz de fazer isso. A porta estreita e o caminho estreito repudia qualquer pecado, qualquer ato pecaminoso. Vocês estão vendo aí, amados, o nosso Brasil usando uma pandemia política para justificar os seus algozes, o seu egoísmo. E eu e você que confessamos a Jesus como Senhor e Salvador, não devemos entrar nessa. Devemos buscar o Deus eterno, o juiz de toda a terra, o juiz que resolve de uma maneira justa e fazer a diferença, agir de maneira coerente com a nossa confissão. Nessa porta estreita, nesse caminho estreito, Cristo é exaltado, é glorificado,
glorificado, é honrado no culto de adoração, no culto de oração. O servir é o padrão daqueles que passam por essa porta estreita, e esse caminho largo continua e a satisfação que oferece essa porta estreita e esse caminho estreito é a satisfação da presença de Deus, mais do que as bênçãos de Deus, amado. Moisés, quando orou, e Deus disse: vai com o povo, que eu não vou. Moisés, ele bradou no seu coração: se o Senhor não for, eu não vou. A presença do Senhor era mais importante do que qualquer coisa. Enfim, amados, diante do que você está ouvindo e assistindo, as duas portas e os dois caminhos são oportunidades que ambos resultarão numa colheita mediante a sua escolha e sua decisão por meio da fé e do arrependimento. O primeiro resulta em perdição, a porta larga e o caminho largo, segundo Jesus. O segundo resulta em gozo eterno, a porta estreita e o caminho estreito. Jesus em João 10 e João 14, em João 10 ele disse: eu sou a porta. Em João 14 ele disse: eu sou o caminho, louvado seja o nome dele. Portanto, queridos amigos que estão nos ouvindo e assistindo, meus caros irmãos, o texto nos desafia nessa ocasião. O texto nos desafia a fazer uma avaliação em nossa identidade de confissão cristã. O meu estilo de vida diz por qual porta devo entrar ou já entrei, por qual caminho estou andando ou vou andar. O meu estilo de vida denuncia, meu querido. Certo estou que essa pandemia, ela veio com o ar de pedagogia divina, a fim de revelar como está a igreja do Senhor, como os filhos deles estão, os filhos de Deus, regenerados, salvos, estão dando um testemunho nessa cidade, nesse país. Como está nós, amados irmãos? E eu encerro essa breve reflexão afirmando para você que os arrependidos precisam se arrepender, amados. Os arrependidos precisam se arrepender, queridos. É para isso que Deus permitiu. Embora você não creia, isso não importa. O que importa para mim é o que a Bíblia diz. Quem provocou o dilúvio? Foi o diabo ou foi Deus? Quem mandou o juízo em Sodoma e Gomorra? Foi o diabo ou foi Deus? Então leia a Bíblia, não perca a oportunidade. Meus irmãos, use esse tempo precioso para buscar o Senhor, se aperfeiçoar mais na fé, porque lá na frente, com certeza, vai ser mais dobrado a perseguição, porque Jesus ensinou em Mateus capítulo 24 que a coisa ia se intensificar. Quando a Bíblia diz assim, a última hora, os últimos dias, conta-se da primeira vinda de Jesus até a volta dele. Então, enquanto ele não voltou, é tribulação, meu irmão, é tempestade, mas aquele que crê no Senhor está debaixo do guarda-chuva do Salmo 91. Portanto, que a sua escolha neste momento seja a porta estreita, que é Jesus. E ele diz: vinde a mim, aleluia. E o caminho estreito é o caminho da transformação. Amém? Que ele, no entanto, nos abençoe, que a sua casa, a sua família seja abençoada pelo poder do sangue de Jesus. Amém? Deus abençoe.